Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Vamos falar sobre o sepultamento de Jesus. Como vocês puderam acompanhar no último vídeo, eu falei sobre a crucificação do Messias. E hoje estarei falando sobre esse sepultamento e mostrando a importância desse assunto ser falado nos nossos dias atuais. Então, para falar um pouco sobre esse assunto, eu vou deixar um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 38 ao 42, que diz assim: Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim, pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim sepultaram Jesus ali por ser o dia da preparação dos judeus e considerando que o sepulcro ficava próximo. Aqui a gente vai encontrar essa história relatada por João. Eu no vídeo passado falei sobre a crucificação e também usei o texto aqui do Evangelho de João porque João ele traz um apanhado diferenciado da pessoa do Messias e toda essa importância que ele entendeu durante a caminhada do Messias com os seus discípulos. E aqui ele vem relatando sobre quem conseguiu retirar o corpo do Messias da cruz e conseguir fazer esse sepultamento. Ele cita aqui um homem chamado José de Arimateia. Ele era de uma cidade próxima, fazia parte do Sinédrio. Esse Sinédrio ele era como se fosse uma corte. Era composto por sacerdotes, anciãos e escribas. E eles julgavam as situações pertinentes às leis, né, e ao povo de Israel em si. E José de Arimateia, ele era um discípulo de Cristo, ele andava nas proximidades, mesmo que de forma escondida, olhando os feitos do Messias de forma distante por conta do medo que ele tinha das pessoas que estavam à sua volta, até por conta dele fazer parte dessa corte. Então ele acreditou, confiou na pessoa de Cristo, mesmo de forma secreta, mesmo distante do Messias. Isso é interessante, isso é magnífico, porque nós vamos conseguir identificar muitas pessoas que andavam até mais próximos do Messias, mas que infelizmente não deram prosseguimento nessa confiança em realmente exercer a fé que foi gerada em seus corações. Então a gente vê algo interessantíssimo. José de Arimateia, ele tendo essa atitude nobre de pedir a Pilatos que conseguisse enterrar o corpo. E isso foi facilitado, de certa forma, por conta da morte até mesmo rápida do Messias. Nós vamos observar aqui também no Evangelho de João que para os dois ladrões que estavam do lado esquerdo e direito do Messias ser morto, eles precisaram quebrar as pernas dos ladrões. Por quê? Justamente porque quando a pessoa estava pendurada na cruz, ela sofria por asfixia. Então o apoio que ela tinha em seus pés fazia com que ela suspendesse o corpo, respirasse e quando descesse conseguisse ainda ter um pouco de fôlego. Então quando eles quebravam a perna, eles tiravam esse apoio das pessoas. Então a morte era acelerada. Porém o Messias não foi necessário que isso fosse feito, né? Ele morreu até mesmo de forma surpreendente. Por que surpreendente? Porque muitas vezes essa morte por asfixia demorava-se muito tempo.
às vezes 2, 3 dias que a pessoa ficava pendurada ali no madeiro. Porém, como era um período de preparação para a Páscoa, não era muito comum e não poderia também ter corpo nenhum na cruz no pôr do sol, no caso no sábado. Então, o que eles faziam? O que eles fizeram no caso? Quebraram as pernas para poder eles morrerem com mais rapidez e retiraram o seu corpo para lançar no cemitério que eles tinham no local. Já o Messias foi necessário fazer o seguinte: furar a sua lateral, né, e a lança ela entrava pela lateral e basicamente ia até o coração, basicamente para confirmar a morte da pessoa que estava ali, até por não ter sido quebradas suas pernas, era mais uma confirmação de sua morte, o que facilitava também para a retirada do corpo e, no caso, o seu sepultamento. E José de Arimateia, com toda a sua com todo o seu envolvimento nas questões políticas, ele consegue esse feito, né, de conseguir fazer um pedido a Pôncio Pilatos e retirar o corpo do Messias e conseguir sepultar. Porém, pelo tempo, por ter sido numa sexta-feira e estar muito próximo desse pôr do sol, tinha que ser feito com muita rapidez. E o corpo do Messias não foi embalsamado. Ele foi simplesmente enrolado em panos, e justamente José de Arimateia ele teve uma ajuda muito interessante, que foi da pessoa de Nicodemos. Nicodemos foi um fariseu que teve um encontro com o Messias, foi ter um encontro com o Messias à noite, perguntando sobre o que era necessário para entrar no reino dos céus, e Cristo faz o relato ali do nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Eu tenho um vídeo gravado aqui sobre esse assunto, vou deixar aqui em cima no card, para você acompanhar lá um pouco desse relato. Mas ali a história, né, o relato bíblico não diz que Nicodemos se converteu ao cristianismo, simplesmente diz que ele se retirou. Mas aqui nós podemos ver historicamente essa comprovação de que ele entendeu quem era o Messias e conseguiu realmente se converter, ajudando até mesmo no seu momento de sepultamento. E por que é tão importante esse sepultamento em si? Primeiro passo, por conta de que ele morreu. E foi cumprida a promessa também ao Messias de que nenhum de seus ossos seria quebrado, que foi o que aconteceu com os ladrões. E essa promessa a gente vai encontrar relatos em Êxodo, vai encontrar relatos em Números, até mesmo por conta da preparação da Páscoa. Ele vai falando do animal ali, que deveria ser preparado para essa situação, para essa solenidade, e basicamente já apontando para o Messias, que é o nosso Cordeiro Pascal. E em Salmo 34, verso 20, diz assim: o Senhor preservar-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Aqui já é basicamente um texto apontando para o que aconteceria com o Messias. Então, a importância que eu falei sobre do seu corpo ser sepultado também tinha muito a ver com uma heresia que estava ocorrendo naquela época, que era a questão do gnosticismo, que passou a existir uns anos depois, por conta da natureza, tentando especificar a natureza do Messias, se ele realmente era plenamente humano ou se ele era um sub-humano. E isso é interessante a gente saber, porque naquela época as pessoas, para justificar que ele não era um humano, mas sim um sub-humano, era por conta dessa matéria que eles acreditavam que era uma matéria má. Porém, nós vamos encontrar primeiramente aqui no seu sepultamento, porque não tem como não sepultar alguém que não era humano. Então, se Cristo não era humano, mas sim um sub-humano, não havia porquê e necessidade do seu sepultamento.
ainda acima também, né, por conta da questão da sua morte. Então não tem como morrer uma pessoa que não é um ser humano. Já começa por aí. E nós vamos encontrar João capítulo 4, verso 2 e 3, que diz assim: Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Olha só que João também enfatiza sobre essa questão do Messias ter vindo em carne. Então, essa importância do seu sepultamento também fazia parte não só da questão do combate futuramente ao gnosticismo, mas também por conta de todo o processo que o Messias precisaria passar. Todo esse processo era necessário para que as coisas acontecessem conforme todo o relato, todas as coisas, todas as profecias que apontavam para a pessoa dele. Tudo isso é importante. Então, por que eu estou trazendo esse vídeo e que importância isso tem para a nossa vida? Nós entendermos que Cristo, mesmo ele tendo se esvaziado de sua glória, ele passou por processos que nós não poderíamos passar. Ele nasceu de uma forma que nós não poderíamos nascer, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de forma virginal, da Virgem Maria no caso, viveu uma vida que nós não poderíamos viver por conta de toda a perfeição que ele veio, que ele cumpriu, que ele andou de acordo com as leis, de acordo com tudo aquilo que estava prescrito que ele deveria cumprir, ele cumpriu. Ele morreu uma morte que nós não poderíamos morrer, até porque essa morte deveria ser nossa. Foi um sacrifício de substituição. Ele morreu em nosso lugar, ele levou sobre ele as nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz, que nos traz esse sentimento de alívio, de alegria, estava sobre ele, esse jugo. Ele levou sobre ele. Então ele morreu a morte que nós não poderíamos morrer. E foi sepultado da forma que nós não poderíamos, até porque José de Arimateia, ele faz todo esse processo até por conta como vocês observaram na leitura aqui no início, era meio que uma caverna, né? Era um local, um sepulcro novo. Ninguém havia sido sepultado ali, até porque muito provavelmente era um sepulcro de família do próprio José de Arimateia. E ele considerava tanto a pessoa do Messias que o enterrou como se fosse de sua própria família. Isso deveria ficar de lição para as nossas vidas. Então, ele passou por todo esse processo que nós não teríamos condições nenhuma de passar. E isso nos traz hoje um alívio, uma paz de espírito muito grande, ao passo que o seu sofrimento, quando nós olhamos, nos traz um momento de reflexão, de realmente, poxa, ele morreu, caramba, mas ao mesmo tempo essa morte nos traz vida. E, no caso, o sepultamento do Messias traz essa certeza de que ele morreu mesmo como uma pessoa, como um ser humano, faleceu. E isso tem que ficar de lição para as nossas vidas, para o fortalecimento da nossa fé. Como vocês puderam observar, no último vídeo eu falei sobre a morte, hoje sobre o sepultamento. O próximo vídeo eu estarei falando sobre a ressurreição do Messias. Por que eu estou fazendo isso? Irmãos, porque a partir do momento que nós entendemos todo esse processo, a nossa fé ela é fortalecida, a nossa fé realmente é verdadeira, porque se nós acreditamos só num ponto, mas não acreditamos em outro, a nossa fé é vã, não adianta nada. Então é necessário nós entendermos todo esse processo, tudo o que o Messias passou, tanto da sua vida, como na sua morte, como no seu sepultamento, na sua ressurreição e daí por diante, para que a nossa fé seja a cada dia fortalecida
para aquele que nos chamou para ser diferentes e fazer a diferença. Então, espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui do canal. Espero que essa mensagem traga uma edificação para a sua vida, traga um fortalecimento espiritual para a sua vida. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like, vai ajudar bastante no crescimento do mesmo. Além de se inscrever se você ainda não for inscrito e compartilhar. Compartilhe com as pessoas que você conhece. Pode ser com uma pessoa, se cada um compartilhar com uma pessoa, já ajuda bastante na propagação da palavra. Não para que isso que vos fala apareça, mas muito pelo contrário, que este que vos fala diminua e que aquele que tudo é e que tudo pode cresça todos os dias na minha e na sua vida. Então seja um canal de bênçãos, compartilhe com as pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que vai edificar também a vida dessas pessoas como edificou a minha, e eu tenho certeza que edificou a sua também, tá bom? Então, não esqueçam nunca, caminhar é preciso, parar nem pensar. Um forte abraço a todos.